antes de acabar com o teu casamento, você precisa assistir essa mensagem. E o que eu quero deixar para você hoje é que não encerre nada sem ter a certeza de que você fez tudo para dar certo. Nós nunca nos perdemos, nós nunca nos arrependemos de nada em que nós entregamos o nosso melhor. Você não perde nada entregando o seu melhor, você sempre ganha. Antigamente, o processo de divórcio levava aí anos para ser concluído, porque o objetivo é que cada um dos envolvidos tivesse tempo para pensar, reavaliar, buscasse ajuda, apoio e, quem sabe, salvar esse relacionamento, porque salvar um casamento é muito mais importante do que encerrá-lo. E hoje, em alguns casos, você se divorcia em um dia, em algumas horas, né? Em casos de um divórcio amigável, consensual, não tem nem a necessidade de você ir na frente de um juiz, um advogado já é suficiente. E essa facilitação, essa facilidade, ela também está culminando num aumento muito grande de separações definitivas no Brasil. Por exemplo, hoje, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Então, a cada 3, apenas 2 continuam. E a última pesquisa do IBGE revelou que tem mais gente hoje se divorciando no Brasil do que pessoas se casando. Olha só que triste realidade, né? Num ano, o número de casamentos caiu 1,6% e o de divórcios já aumentou 3,2%. E aí, quais serão os verdadeiros motivos por que um casamento chega ao fim? Bom, tem muitos especialistas que estudam esse assunto e eles destacam alguns motivos por que um casamento vai se deteriorando. Por que essa aliança, esse desejo de viver junto a vida inteira, esse sonho se desfaz com a convivência? Porque a convivência não é fácil. A convivência, a gente precisa se preparar para conviver com o diferente. Então, quando você vai conviver com outro, você precisa reparar em alguns pontos que talvez estejam destruindo o seu relacionamento. Primeiro, prioridades. Tenha sonhos em comum. Não deixe com que as prioridades sejam pontos de conflito. Outro ponto que destrói os casamentos é o vício. Sem você perceber, seja a esposa, seja o marido, porque tem mulher que é viciada em novela, tem mulher que é viciada em bingo, tem homens que são viciados no jogo e acabam, por causa do vício, colocando a família em segundo lugar. A ordem da nossa prioridade é Deus, família e o trabalho, e depois a nossa diversão. Outro ponto que pode arruinar um relacionamento é a falta de respeito. O respeito precisa existir na comunicação. Pode haver pontos de divergências? Existe. Todo relacionamento existem pontos de divergências. E desse confronto, dessa divergência, nasce uma nova atitude, uma nova visão que é muito produtivo. Você não casou com alguém igual a você e esse diferente abre os teus olhos para coisas que você não vê hoje e assim nós nos tornamos melhores. Agora, a falta do respeito faz com que você ultrapasse todos os faróis vermelhos, atropela a falta de diálogo e vai destruindo o seu relacionamento. Outra coisa que é muito destrutiva para um casamento é quando começam a chegar as dificuldades financeiras, porque aí a pressão aumenta, as preocupações estão sobrando e falta tempo de você olhar para o outro e encontrar admiração. Você está tão focado na sobrevivência, nas responsabilidades, que você até sem perceber começa a culpar o outro por essa privação financeira ou esse reajuste de rota que vocês têm a passar. Mas se lembre do que a palavra diz: 2 tem melhor paga do seu trabalho do que 1. Se em 2 já não está sendo fácil, imagina sozinho como que vai ser. Então, às vezes, você está deixando a dificuldade financeira roubar a tua força de vencer
esse problema, ao invés de você ter um problema que é a dificuldade financeira, você está arranjando dois: a crise no casamento e a dificuldade financeira. Outro assunto que a gente vê que é muito destrutivo numa aliança é a falta de confiança e a liberdade. Então, porque eu não confio, eu não dou liberdade. A pessoa não pode conversar com uma amiga, não pode se relacionar com os pais, não pode fazer nada, e essa falta de liberdade vai minando o relacionamento. Outro assunto que tem destruindo muitos casamentos é a infidelidade. Ah, mas como que eu posso me proteger da infidelidade? Seguindo o conselho bíblico. Se afaste da aparência do mal. Não chega nem perto, não vai nem brincar com o fogo, porque o final da história a gente já sabe, é destruição, é morte, e uma família não pode ser trocada por uma noite de prazer. E uma família não pode ser trocada por uma paixão que vem e vai como um fogo de palha, mas deixa sequelas eternas no coração da pessoa que você ama, no coração dos teus filhos e principalmente diante de Deus. Então, cuidado com a infidelidade. Tenha ali temor de Deus. Outro assunto que causa muito atrito nos casais é a criação dos filhos. Qual é o melhor caminho? Sente e entre num consenso. Esses são os valores, os princípios que nós queremos para a nossa família, para a nossa casa. Nós não vamos cada um, quer dizer, um é o chato, o outro é o legal, eu participo, você não participa, não. A criação dos filhos é um sonho e uma responsabilidade que a gente exerce juntos, marido e mulher, juntos, unidos, para o melhor para os nossos filhos que não pediram para nascer. E por fim, o que pode acabar com o teu casamento é trazer a colher dos outros. Sabe aquela história? Em conversa de marido e mulher, ninguém mete a colher, e não tem que meter a colher mesmo. Ali você traz a interferência da sua mãe, a interferência da sogra, o palpite da amiga, o palpite da cunhada. Mas espera aí, quem vive com ele é você, quem vive com ela é você. Então pede para o Espírito Santo te dar graça para que você tenha sabedoria para preservar a tua aliança. Então, para que você não caia nesses casos onde a infidelidade reina, onde a falta de consciência, a falta de respeito, e cada um desses elementos que eu trouxe para você, qual é o segredo bíblico? O segredo bíblico é o cordão de 3 dobras, ele não se desfaz. Numa aliança deve haver você, o seu companheiro e Deus. Quando Deus está acima de tudo, quando Deus é o Senhor da tua casa, quando você acredita no teu casamento como algo que Deus uniu, e aquilo que Deus uniu nós não devemos por nada trocar ou desfazer. Você vai se dedicar numa manutenção diária, num reparo diário, numa atenção diária, e não com uma favas contadas, já é meu marido, tem que aguentar isso aí mesmo, tem que me aguentar. Não, ninguém precisa aguentar ninguém. A gente pode suportar um ao outro em amor, mas o nosso movimento constante precisa ser de melhora, de superação. Muitas pessoas ficam pensando, que o casamento ficou ruim com o passar dos anos. Por que será? Porque você deixou de se dedicar. Porque quando você queria casar e você queria conquistar, você se dedicava, você fazia o teu melhor, você buscou tantas coisas para ter essa conquista. E agora que você já tem, você trata ela como se ela não valesse nada. Quando a gente preserva as nossas conquistas, nós alcançamos os nossos maiores sucessos. O casamento, ele é vivo, ele precisa do nosso cuidado diário. Ao invés da gente ir para o caminho mais fácil, aonde você acha que a pessoa precisa aceitar o teu pior, é importante que você aprenda aquilo que eu descobri ao longo de 20 anos de casamento, que juntos sempre nós vamos ser muito melhor do que separados. Antes de ser casado, nós somos melhores amigos, nós somos parceiros, nós somos companheiros de uma vida.
Se nós somos diferentes, sim, não existem duas pessoas iguais na face da terra, mas juntando os nossos melhores ingredientes, você vai conseguir formar a sua família única, perfeita, aos olhos de Deus, porque ela existe, o principal ingrediente que vence qualquer destruição, que é o amor. Então, sai desse problema. Sai desse problema de você ficar desejando coisas que não vão transformar a tua maior necessidade. Qual é a maior necessidade do nosso relacionamento? Amor, respeito, confiança, segurança. Não adianta nada você ter por fora uma casa impecável, mas por dentro você ter um relacionamento destruído. Às vezes se leva anos para construir uma casa. E aí, quem vai morar nela? Um coração destruído, um coração partido? Ou duas pessoas que todos os dias se apaixonam de novo e desejam ser melhor um para o outro, porque decidiram que o amor é o vínculo da perfeição. Então eu te convido a olhar novamente com bons olhos, a se apaixonar, tanto o teu marido quanto a tua esposa. Vamos fazer o melhor. Na tua esposa tem todos os ingredientes para você ser a pessoa mais feliz da face da terra. No teu marido tem todos os ingredientes para ele ser, para te fazer a pessoa mais feliz da face da terra. Quando um estaciona, sabe o que acontece? Para de haver, para de fluir a alegria, para de fluir o amor e aos poucos o coração, o amor vai ficando vazio. E esse lugar tão lindo que é a família se desfaz porque a gente deixou de se dedicar ao que mais importa, que é a nossa aliança de amor. Então se dedique à sua aliança de amor. Peça para que Deus te dê graça. Se você vive um relacionamento abusivo, se você vive um relacionamento de violência, se você vive um relacionamento onde existe dureza de coração, a palavra de Deus te libera para que você saia com a bênção do Senhor dessa aliança para viver a bênção do Senhor. Mas, se o que está deteriorando o teu relacionamento é algum dos itens que eu coloquei aqui, eu quero te dizer, você tem toda a capacidade em Deus e em você de viver a bênção da família que está em Jesus Cristo. Essa foi a minha melhor notícia do dia. Agradeço a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência aqui na Rede Gospel de Comunicação e eu volto a qualquer momento aqui com a melhor notícia.